Fala, galera do X! Vamos falar de função do primeiro grau hoje. Que legal, vamos lá. Olha só, no primeiro momento aqui, vocês vão perceber que muito disso é revisão para vocês, tá certo? Então vamos lá, olha só. A função do primeiro grau, ela tem esse estilo, ax mais b, tá? E o que não pode acontecer para que isso continue sendo uma função do primeiro grau? É a condição de existência, o a não pode ser zero. Se o a for igual a zero, essa vira uma função diferente. Por que ela fica diferente? Ela vai ser uma função constante, porque não vai ter nenhuma variável aqui, tá certo? Esse valor a é o nosso famoso coeficiente angular. Normalmente isso vai estar representado por um número. Um outro cara importante é o coeficiente linear, que é representado pela letra b. Não fique preso à letra A e B. Isso pode ser representado com outras letras também. Fique atento a isso. Esses nomes, eles não necessariamente são importantes, tá? Então, você não obrigatoriamente tem que decorar estes nomes aqui. Isso pode ser útil em outros vestibulares, não é nem tanto, tá certo? E o gráfico dessa função sempre vai ser representado por uma reta. Então, tem um exemplozinho aqui, ó. Vamos olhar um caso genérico? Olha só. Função do primeiro grau, está aqui o nosso plano cartesiano, para a gente representar essa função ax mais b. Bom, se ela é uma reta, eu preciso de 2 pontos. Vamos escolher 2 pontos aqui, ó. Escolhi 2 pontos. Um que está cruzando o eixo y e um que está cruzando o eixo x. Bom, esse cara que cruza o eixo y, quando que ele cruza o eixo y? Quando o x vale 0. E se eu substituir o x por 0, eu vou encontrar o valor de b. Então, aqui eu tenho a representação do nosso coeficiente linear. Bom, e esse outro ponto aqui, o que ele tem de especial? Esse ponto, ele acontece quando o x vale, quando o y vale 0, porque aí eu tenho esse ponto sobre o eixo x. Isso acontece quando o nosso y vale 0, tá bom? Esse cara aí, ele pode ser calculado desta maneira, menos b sobre a. Mas como que eu chego nesse menos b sobre a? Olha só, neste caso aí, em específico, nós estamos falando de uma função genérica, tá? Que nós estamos aqui, f de x, nossa, vamos escrever de novo aqui, ó. F de x é igual a ax mais b. Achei melhor apagar e começar de novo. Vamos lá, ó. Vamos escrever de novo aqui, ó. Ó, f de x igual a ax brigando com a caneta aqui, galera. Vamos lá, ó. Ó, f de x igual a ax mais b. Certo? Então, olha só. Nós temos ali o ax mais b igual a zero. É uma equação do primeiro grau, lembra da nossa primeira aula? Eu quero isolar x, então eu mantenho o x aqui e o b vai para o outro lado. Então, agora eu tenho que o x é igual a menos b sobre a. Tudo bem? Então, é daí que isso vem. Voltando lá no nosso slide, olha só. Nós temos aí a representação, então, de todo o gráfico. Nossa raiz, representado por menos b sobre a, nosso coeficiente linear marcado aqui no eixo y, tá certo? E aí surge aqui esse ângulo. Esse ângulo aqui, ó, é a inclinação da reta, sempre medida no sentido anti-horário, tá? Ela pode ser representada, então, olha, tangente de alfa é o coeficiente angular.
também é uma maneira de determiná-lo, tá certo? Nós vamos falar disso em trigonometria, então fique tranquilo. Bom, vamos lá olhar um exemplo então, olha só, uma função 2x mais 3, eu vou determinar os valores no coeficiente do coeficiente linear aqui no eixo y. Vou marcar também a nossa raiz, que vai ser calculada ali, ó, 2x mais 3 igual a 0. Passou 3, menos 3 sobre 2, que é o menos b sobre a. Determinou os dois pontos, nossa reta está determinada. O que a gente pode falar ainda desse gráfico? Olha só marcando aqui os nossos coeficientes e a nossa inclinação da reta, nós vamos destacar um ponto importante, que é o valor desse coeficiente angular. Toda vez que nós tivermos um coeficiente angular positivo, ou seja, maior que zero, essa função ela é crescente. Perceba que na medida que a gente caminha à direita no eixo x, o valor de y está subindo, certo? Vamos olhar um outro exemplo. Olha lá. Agora, quando eu tenho um coeficiente angular negativo, também consigo achar o coeficiente linear aqui facilmente, olhando diretamente na minha função. Consigo calcular a raiz fazendo o cálculo ali do menos b sobre a, onde eu vou ter 3 meios, e com isso eu tenho a determinação da reta. Perceba que a inclinação continua sendo medida aqui, ó, no sentido anti-horário, tá certo? E agora, como o meu coeficiente é negativo, a minha função ela é decrescente. Dê uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó. Nós estamos com uma função, ó, definida como sendo 2x mais 8, tá? Coeficiente angular e o coeficiente linear determinados. Nós vamos calcular a raiz resolvendo essa equação, 2x mais 8 igual a 0, e com isso nós vamos encontrar o valor menos 4, marcando um negativo menos 4 no eixo x, e o valor de y no eixo y é o valor do nosso coeficiente linear, certo? Essa tabelinha aqui, ó, é só para te mostrar que se nós calcularmos ponto a ponto, nós conseguimos ver o quê? Ó, toda vez que eu substituo x na função, eu encontro o valor dela. Lembra que era 2x mais 8? Então, substituir o x por menos 1, somado com 8, encontro 6. Substituindo o x por 0, por 1, por 2, por 3. Perceba que o eixo x, nós estamos calculando unidade a unidade. O que está acontecendo aqui no eixo y? Nós estamos tendo um acréscimo, um aumento de 2 em 2, não é? Isso acontece porque nós estamos numa função que é 2x mais 8, tá? Então, o coeficiente angular determina a maneira como essa função vai crescer unidade a unidade, certo? Se nós olharmos uma idêntica, negativo, não vou detalhar tudo aqui, mesmo porque vocês vão ter esses slides para usar. Olha só, nós temos na tabela a redução de 2 unidades a cada item. Então, o coeficiente angular, novamente, determinando aqui o decrescimento, tá certo? Unidade a unidade. Bom, e quando eu tenho uma função do primeiro grau, tenho o gráfico dela, então eu sei que é uma função do primeiro grau, porque eu tenho uma reta, né? Como que eu determino essa função? Uma das maneiras é você usar essa aqui, ó, a genérica, que é o f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Nós vamos ter que fazer o quê? Substituir os pontos. Olha só. Lembra que esse cara aqui, ó, é o nosso coeficiente linear? Então, esse cara aqui é o b. Sendo assim, isso já está determinado, né? O b vale 8. Agora, se eu tenho a raiz aqui, ó, o x vale 4, né? E sabemos que lá no y esse valor é 0, porque está sobre o eixo x. Então, x vale 4 e y vale 0. Ó. X vale 4 e y vale 0. Substituindo aqui, ó, o y vale 0 e o x vale 4.
4A mais 8 é igual a zero. Resolvendo esta equação, nós vamos encontrar o valor de A como sendo menos 2. Menos 2, então minha função vai ser menos 2x mais 8. Y igual a menos 2x mais 8. Posso representar também como f de x igual a menos 2x mais 8. Tá bom? Normalmente você não vai lidar com tantas questões assim no Enem. Mas mesmo assim, achei prudente trazer um exemplo para complementar a nossa aula até agora. Vamos mudar para ela. Aqui está, ó, um primeiro exemplo. Tá? Uma torneira gotejando diariamente é responsável por grandes desperdícios de água. Observe o gráfico que indica o desperdício de uma torneira. Perceba que, no tempo zero, o desperdício era zero. E à medida que vai passando os dias, esse desperdício acumulado vai aumentando, certo? Se Y representa o desperdício de água em litros e X representa o tempo em dias, a relação entre X e Y é. Então, olha só. Vamos dar uma olhada nesse exercício aqui. Vamos mudar aqui para a nossa tela. Isso. Aqui. Pronto. Olha só. Perceba que, tá vendo esse ponto aqui, ó? Ele é o eixo Y, né? O eixo Y está aqui. Nosso eixo X está aqui embaixo. Como o meu gráfico cruza o eixo Y no ponto 0, significa que o valor de B é zero. Então, eu já tenho um indício bem interessante. Por quê? Eu posso já considerar que essas duas alternativas aqui, ó, estão fora do baralho. Por quê? Porque aqui eu tenho o valor 1 e o valor 50. E o meu eixo Y não está sendo cruzado no valor 1 nem no valor 50, mas sim no ponto 0. Tá certo? Bom, mas precisamos determinar o outro. Fique atento nesses tipos de exercício, porque nem sempre é fácil de perceber aonde que está a reta. Então, você tem que procurar um ponto de cruzamento entre valores que estão claros. Perceba que, ó, aqui, ó, nós temos o encontro quando o x vale 5 e quando o y vale 300. Então, esse aqui é um ponto de intersecção. Então, esse caso aí, a gente pode usar. Então, vamos usar esse exemplo aí, olha só. Nós sabemos que a minha função, ela é do tipo ax mais b, porque meu gráfico é uma reta. O que mais que eu sei? Eu sei que o f de 5 vale 300. Sei ainda que o meu valor de b é zero. Então, sendo assim, o que eu posso fazer? Eu posso escrever, ó, 5a mais 0 é igual a 300. Perceba que eu substituí o x por 5 e o b por 0. Então, agora, resolvendo isso, eu tenho que o meu a vai ser 300 dividido por 5. E isso me dá um a igual a 60. Sendo assim, a minha função ela é 60x. E com isso eu encontro, então, a minha alternativa. E a minha alternativa aqui, no caso, é a alternativa C. É isso aí, galera. O primeiro exercício está feito. Vamos olhar um outro exemplo agora. É esse aqui, ó. É o exercício 1 da lista de vocês, tá certo? Então, enfim, se você quiser acompanhar pela sua lista aí a leitura, manda ver. Ó,
Olha só, nós temos lá, no Enem do ano passado, hein? Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é gerente e que recebe R$ 1.000 por semana. Vou até começar a grifar algumas coisas aqui, ó. Um é o gerente e recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantidade Y em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por. Pessoal, olha só, o X representa a quantidade total. Lembra que tinha o gerente? Então, esse é o ponto. Você tem que lembrar dessa situação. Então, os funcionários que são diaristas, eles são representados por X menos 1. Por quê? Porque é o gerente. O gerente está sendo contado. Então, o total é X, sem o gerente, X menos 1. Sabemos que eles trabalham 2 vezes, né, 2 dias por semana, e que eles estão recebendo R$ 80 por dia de trabalho. Então, olha só, 2 dias de R$ 80, X menos 1 funcionários, né? Se nós pensarmos, então, nós temos aqui, ó, X menos 1 funcionários, né, recebendo R$ 160. Mas nós temos ainda quem? O gerente, né, que ele precisa ser incluído aqui no meu custo total. Eu vou adicionar ele aqui também na linha de cima, ó, para a gente não esquecer dele. Isso daqui representa exatamente quem? O valor de Y. Perceba que as nossas alternativas não estão assim. Então, nós vamos ajustar isso, não é? Olha só, Y é igual. Vamos pegar esse 160 aqui, ó, e fazer a distributiva. Então, eu tenho 160x menos 160 mais 1.000. Com isso, nós encontramos a nossa alternativa, que vai ser 160x mais 840. Isso nos dá a nossa alternativa de dado. Mais uma questão eliminada, galera. Bom, para a gente concluir, vamos voltar e vamos dar uma olhadinha na terceira e última questão dessa aula. Perceba aqui, ó, eu tenho uma cisterna de 6.000 litros e ela está sendo esvaziada no período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna, em função do tempo. Perceba que meu eixo Y está falando do volume e o meu eixo X está falando do tempo. Perceba que a inclinação da reta era uma, no período da primeira hora, que tinha apenas uma bomba trabalhando. E aí, de repente, foi ligada a segunda bomba, as duas trabalhando juntas, fizeram com que isso fosse, a cisterna fosse esvaziada mais rapidamente. Tá? Ele quer a vazão em litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora. Lembra da primeira aula, quando nós falamos que o Enem adora falar de razão e proporção? Então, aqui trata-se de uma questão envolvendo função do primeiro grau e também falando de vazão, que nada mais é aí do que um processo de razão, tá certo? Então, olha só, como é que nós vamos resolver isso? Perceba que em uma hora, ou seja, na primeira hora, quando a gente tinha uma bomba só trabalhando, nós tivemos uma redução aqui de 1.000 litros, certo? E 5.000 litros foram reduzidos no tempo seguinte. Vamos mudar para a lousa para a gente conseguir escrever? Então vamos lá. Aqui, muito bem. Então, olha só, vamos fazer aqui nossas observações. Olha só, escrever de vermelho. Aqui, neste período aqui, ó, eu tive uma hora, certo?
Nesse tempo aqui de baixo, perceba que começou no 1 e terminou no 3. Então, aqui eu tive 2 horas que as bombas trabalharam juntas. Aqui, olha só, perceba que nós tivemos a redução de 1.000 litros, porque eu saí de 6.000 litros e desci para 5.000. E agora? Eu estou saindo de 5.000 e descendo para 0. Isso aconteceu em quanto tempo? 2 horas. Então, com isso, eu posso falar que eu tive 5.000 litros que saíram em 2 horas, ou seja, 2.500 litros hora, certo? Com as duas bombas. Mas vamos lá. Ó. Pergunta: qual é a vazão em litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Ou seja, ele não quer a vazão das duas bombas juntas, que é o que está aqui. Ele quer só da bomba que foi ligada na segunda hora, ou seja, a bomba que foi ligada aqui, certo? Então perceba que a vazão dessa bomba aqui era de 1.000 litros por hora, né? Então essa sozinha em 2 horas, ela ia fazer o quê? Ela ia conseguir tirar 2.000 litros, certo? A outra bomba, por sua vez, em 2 horas, ela fez o quê? Retirou o restante. Então, a segunda bomba tirou 3.000 litros, não é? 3.000 litros em 2 horas. Ou seja, ela tem uma vazão de 3.000 litros em 2 horas. Ou seja, isso implica uma vazão de 1.500 litros por hora. Ah, Fernando, eu não poderia ter pensado assim? Se a primeira tem uma vazão de 1.000 litros hora, vamos pôr aqui, ó, vamos chamar de bomba A. A bomba B é o que você está perguntando. Só que eu sei que a bomba A mais a bomba B tem uma vazão de 2.500 litros, que é o que você encontrou aqui. Eu posso falar que a diferença vai determinar se eu tenho 2.500 com as duas juntas e uma consegue fazer 1.000 por hora, eu posso falar então que a bomba B faz a diferença de 2.500 menos 1.000? Sim, você pode, garoto. E aí, se você conseguiu enxergar assim, muito bem, porque você vai fazer o exercício mais rápido, tá certo? Então, olha só, aqui eu tenho 1.500 litros por hora. Pessoal, esse assunto da função do primeiro grau, ele é muito legal e muito importante, então eu quero muito que você vá lá, faça seus exercícios da lista e, precisando de alguma coisa, entre em contato conosco que a gente vai ajudar você a entender melhor. Um grande abraço, sucesso no seu estudo, até a próxima aula.